OAB deve mesmo ser obrigatório para o exercício da profissão de advogado. O Supremo já reconheceu a repercussão geral do recurso extraordinário que questiona a exigência. O recurso apresentado ao Supremo questiona a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de que, para exercer a advocacia, os bacharéis em direito têm que ser aprovados no exame da ordem. De acordo com o processo, a exigência contraria vários princípios constitucionais, como o do livre exercício das profissões, o da dignidade da pessoa humana e o da igualdade. A regra também representaria censura prévia ao exercício profissional. É questionada ainda a lei que trata da regulamentação do exame pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O recurso extraordinário foi encaminhado para votação no plenário virtual, que decide se o processo deve ou não ser analisado pela Corte. O relator, ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral do assunto e foi acompanhado por todos os ministros. Com a decisão, o recurso será julgado pelo plenário. Bem, o autor do recurso, então, ele entende que para exercer a profissão de advogado, basta o color grau. Essa é a argumentação e é um questionamento feito por vários estudantes, eu diria até aqueles que até pelo temor do próprio exame da ordem, existe essa pressão para que ele seja extinto. Mas se nós formos até a Constituição Federal, no artigo 5º, existe um princípio fundamental que é da liberdade da escolha e do exercício de profissão. Mas, dentro lá do artigo 5º, no inciso que trata dessa liberdade de profissional, nós temos uma norma constitucional de eficácia contida. Ou seja, o legislador pode, por questões de qualificação profissional, determinar pela legislação federal, e é o que faz o Estatuto do Advogado, estabelecer critérios para selecionar as melhores cabeças, vamos dizer assim, os mais bem preparados para o exercício daquela profissão. E é o que nós temos na advocacia. A Constituição garante que o exercício da advocacia também é livre para qualquer pessoa, mas uma lei federal, e aí nós temos o Estatuto da Ordem, prevê que para o exercício da advocacia é preciso primeiro ser aprovado no exame de ordem para este exercício. Então, haveria uma regulamentação do texto constitucional pelo Estatuto da OAB, que legitimaria, portanto, essa exigência. E é exatamente isso que está sendo questionado. Diante do princípio da liberdade profissional, de escolha da profissão e a exigência do exame de ordem, não haveria uma ofensa aos princípios da dignidade da pessoa, ao princípio dessa liberdade profissional? Essa é a grande discussão que os ministros devem analisar. Isso, e deve ser analisado pelo plenário mesmo. Você acha que realmente é um assunto a ser discutido no plenário? No plenário do Supremo Tribunal Federal, sem dúvida, até porque, se nós formos ao regimento interno do Supremo Tribunal Federal, nós poderemos aferir que alguns recursos extraordinários, específicos e delimitados, podem ser analisados pelas turmas. Aqui no Supremo nós temos duas turmas, a primeira e a segunda. Não sendo o caso de matéria eleitoral, como nós temos ali inconstitucionalidade de tratados, enfim, os casos especificados no regimento interno, todos os demais irão para o plenário. Essa decisão, ela vale para todo mundo? Para todo mundo da ordem, da área de advocacia? Na verdade, não. O que nós temos é que houve uma repercussão geral reconhecida, os processos não chegam envolvendo uma única pessoa até o Supremo Tribunal Federal, e a decisão tomada pelo Supremo acerca dessa inconstitucionalidade ou não, valerá para todos aqueles outros recursos extraordinários que foram sobrestados no tribunal de origem. Ou seja, esse filtro da repercussão geral faz com que venha até o Supremo alguns poucos casos, né, que questionam essa inconstitucionalidade, mas lembrando que lá no tribunal de origem, vários outros recursos extraordinários que têm o mesmo tema, a mesma motivação, aguardam o julgamento desses casos aleatórios que subiram.